Alô, alô, pessoal, muito boa noite, espero que estejam todos bem. Mais um screencast do Vedovelli, dessa vez falando sobre o AngularJS, um produto do Google, ou pelo menos patrocinado pelo Google, ao que tudo indica, e que tem tornado o meu trabalho muito mais parecido do que era quando eu trabalhava com Flex. Pelo menos o Angular traz para o mundo HTML e CSS uma característica muito poderosa que encontramos no Flex Framework, que é o Two-Way Data Binding. O que exatamente isso quer dizer? Primeiro, você se preocupa apenas com os dados da sua aplicação e a interface responde de acordo. Então, tudo que você imputar num formulário será refletido no objeto ou na lista de objetos, caso a gente esteja trabalhando com uma tabela. E toda vez que a gente inserir um novo objeto no nosso array, essa alteração é refletida na mesma hora na tabela ou no elemento de lista que mostra os dados. Então, isso relega os elementos ao que eles realmente são, ou seja, meros coadjuvantes na ação diária de lidar com informações em um sistema, seja ele web ou não. Então eu estou aqui para demonstrar para vocês, fazer uma demonstração bem simples. Nós não vamos falar sobre componentes customizados por enquanto, mas vamos fazer um CRUD completo. Então eu tenho ali na página um formulário com 3 campos, ele corresponde exatamente à tabela que eu tenho aqui no banco de dados. Tá? O meu banco de dados é o Screencast Angular, a tabela é produtos, e eu tenho aqui 4 colunas que serão abastecidas por esta interface bem simples. No código fonte, nós temos aqui um documento HTML, bem limpinho, é um HTML5, nós temos aqui o form. Reparem que o form não tem method, não tem action, não tem nada, ok? Por quê? Porque nós não precisaremos das ações tradicionais do HTML, como por exemplo um clique no botão submit. O Angular vai tratar tudo isso para a gente, persistindo os objetos no banco de dados. E nós temos aqui uma tabela limpinha, só com os headers, ok? E uma linha em branco que eu vou utilizar pelo Angular para poder mostrar as informações. Tenho aqui um único include, por enquanto, de jQuery. Isso já serve para mostrar que o Angular não veio para substituir jQuery, mas para trabalhar em conjunto, para tirar da jQuery uma missão que não é dela, e por ser feita com jQuery, acaba se transformando numa missão um tanto quanto ingrata, que é lidar com componentes manualmente. Ou seja, você como desenvolvedor precisa se preocupar em criar elementos HTML, em manipular o Document Object Model. Então, nós veremos uma boa alternativa e começaremos em seguida. Ok, então para chegar ao site do Angular, nós vamos utilizar o nosso bom e velho Google. Basta procurar por AngularJS. Ok, o endereço não poderia ser mais simples, angularjs.org. E a primeira coisa é fazer o download da última versão. Eu vou escolher aqui a 1.01 minificada, porque nesse momento eu não tenho nenhum interesse em entrar nas minúcias do código. E vou salvar dentro do meu projeto. Ok, vou manter o site aberto, pode ser que a gente precise dar uma navegada na documentação, ok? É legal que você veja, tem o Developer Guide, que é muito bacana. Então agora nós vamos inserir a biblioteca aqui. Então, script src igual a js barra angular traço 1.0.1.min.js. Vou criar um outro aqui também, que vou chamar de custom
que é onde eu vou colocar a minha programação customizada. Aliás, está me dizendo que já existe um ali, deixa eu ver, está vazio, então ótimo. Vou duplicar aqui, só mudar o nome, custom.js. Para saber se está funcionando, vamos só mandar um alerta ali e acessar. Beleza, foi inserido. Para ver se o Angular foi também, eu venho aqui no Firebug e navego até o Angular. Está lá bonitinho, bem como jQuery 172. Então veja, por que eu mantenho o meu include jQuery 172? Seguinte, o Angular ele utiliza uma versão bem simplificada da jQuery para manipular os elementos HTML através do Document Object Model. Porém, se você tem um include da jQuery no seu projeto, ele utiliza o seu include, não utiliza a versão light que ele já traz com ele. Tá? Então, veja, Angular não veio para substituir jQuery, veio para tirar boa parte do que não é do perfil da jQuery fazer. E vocês vão entender o que é em um minuto. Bacana. Então, agora que eu já tenho o Angular inserido no meu HTML, eu preciso começar a dizer ao HTML o que precisa ser feito. Então, primeira informação, conceito. O Angular, ele utiliza o seu HTML como um template para que ele possa, numa segunda renderização, localizar tudo que diz respeito ao framework e substituir pelas instruções que você colocou. Então veja, o browser faz o primeiro parse do HTML, substituindo o que precisa substituir, colocando formatação, etc. e tal, e o Angular, numa fração de segundos, faz o seu próprio parse, substituindo tudo que for específico dele, pelo que precisa ser feito. Por exemplo, ng, que é uma espécie de namespace, vem de Angular, app. Ótimo. Significa que do HTML para baixo, ou seja, tudo está sendo observado pelo Angular. Mais ainda, eu vou associar um ng controller. Aqui é uma string, então eu vou chamar de testctrl. E vou criar este método no meu custom.js. Então, function. Legal. E vou passar aqui scope. Este scope é o elo de ligação entre o meu controller e o template, que é o próprio HTML. Eu posso ter quantos controllers a organização do meu projeto exigir. Tá, ok? Contanto que eu os coloque na posição correta. Então veja, como eu coloquei o ngController ali no HTML, eu já estou meio que dizendo, em termos de uma convenção, de que este documento terá um único controller. Se eu por acaso tivesse colocado o controller somente no header e o outro controller no body, então eu tenho dois métodos diferentes, dois controllers diferentes atuando na mesma página. Não é o caso desta demonstração. Vamos tentar deixar as coisas o mais simples possível. Para ter certeza que isso está funcionando, eu vou pegar um console.log e vou logar qualquer coisa aqui, AngularJS, e vou executar. Ok. Então ele fez o log daquela string, e só para vocês entenderem, se eu tirar isso daqui e rodar novamente, o método não será executado, tá bom? Então eu preciso do ngapp e eu preciso do ngController. Eles não precisam necessariamente estar na mesma linha. Tá? Eles podem estar cada um numa posição. Isso, repito, depende da organização do seu projeto. Bacana. Então vejamos, o que é esse tal de scope e como que ele veio parar aqui. O Angular possui um componente de injeção de dependência. Então você não precisa se preocupar de onde vem
os objetos que vão lhe ajudar durante o desenvolvimento. Basta saber que eles estão à sua disposição com uma simples menção a ele no construtor do seu controller. Outro muito utilizado é o HTTP, utilizado para fazer chamadas AJAX. Outro que eu também uso é o $window, que nada mais é o objeto window do JavaScript, só que encapsulado dentro de um objeto Angular. Tá? Não existem muitas funcionalidades adicionais e só fica aqui uma convenção para a gente trabalhar com tudo bonitinho. Então veja, se eu disser aqui no meu controller scope.test, eu vou transformar num objeto, e eu quero que a primeira propriedade seja nome completo. E eu vou forçar aqui, fazer um hardcode. Legal. Então eu tenho um objeto no escopo. O fato dele estar no escopo, ele está à minha disposição, tanto dentro desse controle, como à disposição aqui no meu HTML. Então vejamos, se eu quiser colocar o nome completo aqui, olha que interessante. Eu pego e nome, na verdade, deixa eu ver como que eu coloquei aqui, teste.nome completo, porque teste é o nome do objeto e nome completo é o nome da propriedade. Vamos ver aqui. Ok, temos aqui o Fábio Vedovelli. Então, o que eu coloquei no scope, ele foi refletido ali na interface. Então, deixa eu pedir ajuda aqui agora para o formulário. Eu tenho um input text aqui, chamado txt_title. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo agora, porém, eu vou dizer que o ngModel vai ser igual a teste.nome completo. E agora nós já vamos ver o data binding atuando. Então, primeira coisa, o campo deverá vir preenchido com o nome completo. Vejam aqui, bem como aqui. E quando eu alterar aqui, ele altera o que está em cima. Por que isso? Porque, na verdade, quem está sendo mostrado aqui é o valor que está associado ao objeto teste na propriedade nome completo. Quando eu, no input de text aqui, através do ngModel, disse que o conteúdo desse input field, esse input text, será objeto teste, propriedade nome, toda alteração que eu fizer será automaticamente refletida em todos os locais aonde essa propriedade foi utilizada. Então, muito simples, né? Por enquanto, eu tenho certeza que ainda não dá para sacar o poder do negócio, mas nós já temos algo diferente para poder trabalhar. E percebam que eu estou realmente utilizando o HTML como um template. Tá? Estou colocando elementos aqui e que estão colaborando para que eu possa modificar o meu HTML. Então, na sequência, nós vamos começar a trabalhar nesse CRUD para fazer as informações chegarem até o banco de dados e poder trazer de volta e modificá-las e salvando em seguida. Até já. Bom, então vamos lá. Só recapitulando, o que eu pendurar no objeto scope estará à disposição também aqui no template que está sendo gerenciado por este controller. Super fácil de entender. Eu vou criar um método init que não estará à disposição do fora do controller, de tudo que eu quero que seja iniciado quando a aplicação for rodada a primeira vez. Então, vamos lá. Poderia ter feito assim, aí eu não precisaria disso aqui, que é usando o método autoexecutável, mas eu quero preservar este método para que eu possa chamá-lo outras vezes. Então, eu estou tratando de quê? De produto. Então, a primeira coisa que eu faço é criar um produto com as características que estão no banco de dados. Deixa eu dar uma remanejada aqui na janela. Então, veja, eu tenho aqui ID 0, ok. Eu tenho categoria, vazio.
eu tenho título, que é um objeto base para que a gente possa trabalhar. Então, tá lá. Normalmente, para que eu possa ter algo mais genérico, eu chamo de unidade, tá legal? E aqui, opa, eu já estou passando meus shortcuts para vocês, mas nada de shortcuts enquanto estamos ensinando, tá? Então é scope.lista e a lista é simplesmente um array. Bacana. Então, uma vez que eu tenho a unidade aqui, eu já posso fazer o link lá no meu formulário. Primeira coisa, o formulário ele fica bem limpinho, porque a gente não precisa de nome, a gente não precisa de ID, porque dificilmente a gente vai fazer um acesso direto a esses campos. Então não tem sentido. E nós não vamos utilizar o comportamento padrão do formulário e também do formulário e do botão submit. Então veja, no form ele está funcionando somente como um container. Tá? Eu não tenho ali método, eu não tenho ali action, nada disso. Ok, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou associar models. Então ng model é igual. Eu chamei de quê? De unidade.id e vou copiar para os demais. Então, este daqui é o título, categoria e Google ID. Tá, eu poderia ter preservado aqui o ID para o label, mas já que eu tirei, eu vou tirar do label também. Então vamos ter um HTML ali lambidíssimo, o que para nós, na hora da manutenção, é excelente. Deixa eu só me voltar lá no browser para ver se eu não tirei, na minha febre de limpar tudo, se eu não tirei nada essencial. Não, continua a mesma coisa. Bacana. Então, primeira coisa, eu quero salvar, né? Já que eu não tenho nada, o meu banco de dados está vazio. Legal. Então, faria o seguinte. No scope, eu vou criar o método salvar. Function. E eu vou receber o quê? Unidade. Não, não vou receber. Nesse caso, não. Eu vou trabalhar com a unidade que está aqui no escopo. Legal? Porque conforme eu for preenchendo o formulário, estes valores das propriedades serão alterados também. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é salvar. Como que eu vou salvar isso? Eu já tenho aqui dentro da pasta Service um Web Service RESTful. Olha aqui, ó, get, post, put e delete. Todos respondendo através da rota produtos. Tá legal? E, lógico que por trás ali eu tenho o controller, eu tenho o model, eu tenho uma estrutura MVC aqui para trabalhar. Tá? Bem simplesinha, mas funcionando perfeitamente. Então, a minha rota eu já sei que eu vou chamar sempre produtos. Legal. Ok, então vamos tratar de salvar o primeiro registro. Eu vou utilizar para isso o componente HTTP, que faz parte da área de serviços do Angular. Com ele você pode fazer chamadas AJAX, utilizando todos os verbos do HTTP. E só para relembrar, ele está sendo inserido dentro do meu controle através da injeção de dependência. Isso é transparente para nós. Só saiba que se você precisa de um componente, você simplesmente coloca no construtor passa como parâmetro no construtor do seu controller e ele estará à sua disposição para ser utilizado. Então vamos lá. HTTP, eu quero fazer uma chamada GET e eu tenho aqui um callback para quando eu receber o resultado. Então, eu vou utilizar uma das rotas da onde eu estou tirando isso. Eu estou tirando daqui, ó, Service, e aqui eu tenho um serviço feito com o Slim Framework que me permite criar Web Services RESTful.
Então eu tenho aqui a mesma rota, tá vendo? Produtos, e eu tenho os 4 verbos aqui, cada um chamando um método no controller correspondente à ação que o verbo pede. Então, delete, eu tenho lá um remover produto no controller. Quando eu recebo uma chamada put, é atualizar, e assim por diante. Legal. Então, continuemos aqui. Eu não preciso passar nenhum parâmetro para obter a minha lista, então é simplesmente eu passo a rota, e aqui eu vou colocar um método anônimo de callback com data. E vamos só dar um... Aliás, eu estou fazendo errado aqui, né, pessoal? Desculpa. Já que eu já escrevi isso, eu vou deixar aqui comentado para que a gente pegue a lista de produtos. Mas, na verdade, o que eu quero fazer aqui é um post. Então, post. Legal. E aí, aqui eu vou passar duas coisas. Eu já vou até copiar a rota, que é a mesma para todos. E aqui eu vou passar o quê? Scope.unidade. Então veja, eu estou me preocupando somente com um objeto. Aqui no formulário eu associei cada uma das propriedades do objeto unidade a um campo do tipo texto, o input text. Quando eu mudar, ele vai atuar diretamente naquela propriedade do objeto, complementando-o. Quando eu clicar em salvar, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma chamada para o meu web service e vou passar o objeto, que será automaticamente serializado como JSON. Neste momento, ele é um objeto JavaScript. E aí, no sucesso, eu vou pegar e data. Então, veja, ele, por ser uma inclusão, ele sairá daqui com o ID igual a 0, mas quando ele retornar, ele vai retornar com o ID inserido no banco de dados, que é o que nós vamos ver aqui. Então, eu vou atualizar, vou colocar qualquer coisa aqui e salvei. Olha aqui embaixo. Vamos analisar o que saiu e o que voltou. Veja, o que foi postado? A categoria, Google ID, ó, o ID está zerado e o título. E aí ele foi salvo no banco de dados e foi retornada a mesma informação, só que com o ID 1. E esse ID 1 ele vem daqui da inserção no banco de dados. Legal. Então, ao invés de um console.log, o que eu vou fazer? Eu vou inserir na lista. Está vendo aqui? Então eu vou criar uma lista de produtos. Posso até copiar daqui. Vou utilizar um método de array do JavaScript chamado unshift, que é para colocar no começo, e vou testar novamente. Na verdade, isso não terá nenhum efeito imediato, porque eu não estou fazendo nada com essa lista. Então, mesmo que eu faça um console.log aqui, vai ficar uma coisa meio insossa, né? Tipo, tá, mas e aí? Então vamos começar a trabalhar agora no template. Eu preciso mostrar essa lista em algum lugar. E esse lugar é a minha tabela. Ok. Então vejamos. Qual que é o elemento que eu quero que se repita para que a lista seja montada? É tr, que possui diversas células, onde eu vou acondicionar as informações recebidas do banco de dados. Então aqui eu vou utilizar um elemento do Angular, que é o ngRepeat, para que eu possa fazer um loop. Então veja, o N de unidade em produtos, não, lista. É o nome do objeto que contém lista. Aqui, ó, lista e lista. É o nome do objeto que contém. Então,
quando eu receber uma lista ou complementar essa lista com novos objetos, essa alteração será refletida na minha tabela, sem que eu precise fazer mais nada. O Angular cuida de tudo isso para você. E aí, para mostrar as informações, eu vou utilizar a estrutura de duplas chaves, que é muito comum em diversos templates por aí. E aqui eu vou só deixar duas palavrinhas que eu vou trabalhar com elas logo logo. Então vejamos, eu quero aqui o ID, eu quero o title, category e Google ID. Legal. Então eu estou com tudo pronto para receber a lista, que eu ainda vou chamar, tá? Por enquanto eu vou só complementar a lista com o que eu estou salvando. Então, vamos atualizar. Ok. Mais uma vez, na preguiça de digitar alguma coisa que faça sentido, eu... Olá. Então, adicionei na lista. Como eu não limpei o formulário, eu vou aproveitar estas informações mesmo, tá? Olá. Então, eu não preciso criar as linhas manualmente. Toda vez que eu coloco algo na lista, essa alteração é refletida no HTML. Isso é o data binding. Eu estou ligando um elemento visual a uma lista. Bacana? Vamos aproveitar isso que eu já tinha feito aqui por engano, para que a gente possa trazer a lista de produtos. Então, quando eu fizer uma chamada get para o meu web service, ele vai trazer a lista de produtos. E aí, eu vou passar esse scope lista aqui para dentro, só que ao invés de eu criar uma vazia, eu vou dizer que lista vai ser igual a data, que são as informações recebidas. Isso fará com que, quando eu acessar a primeira vez, ele já traga a lista preenchida. Olha só. E aí, eu posso ir complementando a minha lista. Legal, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou só criar um métodozinho reset para limpar o formulário. E isso é muito simples, eu não preciso acessar nenhum campo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um var reset, que eu não preciso que ele seja acessado de fora do escopo. E aí eu vou fazer o seguinte: unidade, eu vou passar lá para dentro e aqui eu vou chamar o reset. Desculpe. Então vamos lá. Então, quando eu zerar o objeto, o fato dele estar ligado ao meu formulário fará com que o formulário seja limpo. Vamos ver? Não aconteceu. Por quê? Porque eu não chamei o reset aqui logo depois de salvar. Então, aqui eu vou chamar o reset também. Não é só declarar o método, né? É preciso utilizá-lo. Então, tananana. Muito bom, né? Vamos tratar agora do editar e excluir. Então vejamos, eu vou colocar aqui dentro do meu template. Vamos lá, vamos fazer isso com um link, simplesmente um link. Eu vou utilizar o ngClick e associar o método. Editar e vou passar no construtor o quê? O objeto que está naquele passo do loop. Olha só que interessante. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. href ngClick excluir. Legal. E vou criar estes dois métodos lá no meu controller. Como eu preciso que estes métodos sejam utilizados de fora do meu, que eles estejam à disposição do template, então eu vou pendurá-lo no scope. Então é editar, function. E aqui o que eu estou recebendo? Uma unidade, que foi como eu chamei
o objeto sozinho, tá? Por que eu chamei de unidade e não de produto? Para que eu possa reaproveitar esse controller para uma outra funcionalidade, sem ficar preocupado em mudar de produto para serviço, de serviço para financeiro, de financeiro para funcionário e assim por diante, tá? É, é coisa minha isso. Então, veja, eu vou dar só um window.console.log e unidade. Só para mostrar que está chegando bonitinho. E vou duplicar este método para que ele seja o excluir. Então, legal. Voltando aqui, vamos lá no console. Eu vou pegar este objeto aqui, número 3. Olha só. Todas as informações dele para que eu possa utilizar bonitinho. Vamos ver agora aqui o número 9. Olha só, ID 9 e tudo belezinha ali. Legal, vamos começar a trabalhar em cima disso então. Eu vou começar com o excluir. Então, aqui eu vou pegar o window.confirm, vou chamar. Opa! Tem que exibir um alerta, né? Para evitar o usuário fazendo bobeira. Tem certeza que deseja excluir o produto? Aí, unidade.title. If confirm, aí sim fazemos a chamada para para o back-end. Então, $http.delete e vamos lá, barra service, barra produtos, barra, nesse caso é um pouquinho diferente, eu passo aqui o ID, então é unidade.id. Success, faltou um C ali, e function. Tem alguma coisa errada ali? Isso. E window. Ah, console.log e eu quero ver o que ele está me retornando ali como data. Bacana, eu acho que é só um true ou false. Legal. Então, implementamos ali o delete. Vamos ver o que acontece. Excluir. Tem certeza que deseja excluir o produto? Blá, 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 blá. Ok. Legal. Foi feita a remoção, tá vendo? Me retornou um 1, que é o true. Vou só atualizar a página para ver se o 1 realmente sumiu. Sim. Então, a remoção foi feita com sucesso. Só que eu quero tratar isso dentro da própria interface. Bem, como eu já sei que o serviço está funcionando, então agora está na hora de remover da nossa lista. Então, a remoção de um objeto da lista deve refletir na interface, com o uso do data binding. Então, para eu remover um item de um array, primeiro eu preciso descobrir qual que é a posição dele, ou seja, o seu index. Aí eu vou pegar scope.lista.indexOf e vou passar quem? Unidade, que foi quem eu recebi aqui. Então, eu quero descobrir qual que é o index. E só quero ver se realmente eu estou obtendo o index. Então, eu quero pegar aqui o index de número 012. Aqui, ó. Eu vou deletar o 4 e o index tem que aparecer para mim o 2. Beleza, apareceu, ó, index 2. Então, eu estou conseguindo pegar um index belezinha. E aí, eu vou fazer o seguinte. $scope.lista.splice. Aí eu vou passar o index e eu vou dizer que a partir do index eu quero que ele remova um único registro, ou seja, ele mesmo. E testando. Vamos lá, vou remover aqui o item 5.
Beleza, está removendo. Belezinha. Então, para finalizar o nosso CRUD, só está faltando fazer a edição. Então aqui eu tenho dois passos a serem feitos. Primeiro, eu preciso preencher o formulário com as informações para que elas possam ser editadas, e quando eu clicar em salvar, aí eu preciso fazer uma chamada, mas dessa vez uma chamada do tipo put, para o meu serviço. Então vamos tratar destas duas coisas agora. Primeira coisa, aqui eu tenho a unidade, então eu vou dizer que scope.unidade é igual a unidade recebida. Com isso, o formulário já será preenchido. Excelente. Então veja, olha como é confortável você se preocupar apenas com tratar da informação. Nenhuma preocupação em ficar acessando cada um desses campos, preenchendo o valor manualmente, depois limpando o valor de cada um deles. Nada disso. Você se preocupa com os dados. Então, legal. Agora, eu tenho não só o formulário preenchido, mas eu tenho uma coisa que está escondida e que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu tenho aqui no input hidden, ok? O valor. Ah, tá. Esse valor zero aqui não tem nada a ver, tá? Desculpa. Esse unidade ID agora ele possui o valor do ID. Então, quando eu clicar em salvar, olha só, aqui eu estou fazendo uma chamada do tipo post, ok? Que ela tem um comportamento, ou seja, ele adiciona um elemento na lista. Mas eu preciso verificar na hora de salvar, como eu estou aproveitando o mesmo método, scope.unidade.id maior do que zero, ou seja, se é maior do que zero, o registro já existe, vou apenas atualizá-lo. Caso contrário, aí sim, legal. Então, veja, aqui eu quero fazer uma chamada do tipo put, eu vou passar a mesma coisa, só que aqui eu não farei um unshift. Eu vou só, para simplificar, não vou nem limpar o formulário, porque eu costumo manter a informação no formulário para que, se por acaso a pessoa quiser continuar editando, então eu vou simplesmente dar um alerta. Não é o ideal, mas nesse caso eu não vou atrás de um plugin de jQuery para exibir um grow, por exemplo, tá? Atualizado com sucesso. Pronto. E aí a pessoa dá um dismiss lá no alerta e beleza. Não vou me preocupar em setar a informação recebida de volta. Vocês já vão entender por quê. Lógico que por uma questão de segurança no futuro, é melhor que você verifique se o registro foi realmente atualizado e faça alguma coisa caso você receba uma mensagem de erro. Nesse caso, é um exemplo bem simples, como uma introdução ao Angular. Então, eu vou editar, no lugar do das, eu vou colocar aqui um produto chamado Fábio Vedovelli. A categoria é a melhor de todas, porque eu sou da melhor categoria. E percebam uma coisa, olha que legal, ele já está mudando aqui dentro da lista. Por quê? Ambos, tanto esta célula quanto este campo de formulário estão ligados à mesma propriedade do mesmo objeto. Então, quando eu mudo em um, a mudança se reflete no outro. Legal? E o Google ID pode ser qualquer outra coisa. E vou salvar. Quando ele me der a resposta, na verdade ele me deu uma resposta feia vermelha aqui embaixo, que foi um erro de servidor, vamos entender por quê. O argumento passado para o Object-to-Array precisa ser uma instância. Ah, tá. Então ele mandou um nulo. Vamos ver o que saiu dali. Eu tenho um probleminha
lá no meu serviço. Como o serviço não faz parte do escopo desse screencast, eu vou dar uma pequena pausa, vou descobrir o que está acontecendo e retornarei para que a gente possa finalizar o screencast. Apesar do serviço não ser do escopo deste screencast, o código-fonte estará à disposição no GitHub. Ok, estamos de volta. Após alguma investigação, eu descobri que o problema está na forma como o PHP lida com o verbo put do HTTP e provavelmente jQuery já se deparou, a equipe de jQuery já se deparou com isso antes, fez algum tipo de workaround lá por trás, dentro da biblioteca. Então, o que eu fiz? Ao invés de utilizar o componente HTTP do Angular, eu fiz aqui uma chamada Ajax utilizando jQuery. Tá? Para utilizar jQuery dentro do controller, você simplesmente cria uma variável $, e diz que é igual a jQuery. Tá? Se você tentar usar o $, direto, ele não vai funcionar. Então, veja, apesar de eu estar, nesse caso, o desejável seria utilizar sempre os elementos do próprio framework, no caso Angular, eu me sinto à vontade de utilizar jQuery dentro do Angular. Aliás, aqui cabe uma observação que o Angular não veio para substituir jQuery. Eu acho uma tarefa praticamente impossível substituir jQuery, porque realmente é um canivete suíço. O que o Angular veio para nos ajudar é diminuir a quantidade de código que a gente escreve e fazer com que os nossos scripts tenham uma testabilidade maior. Tá? Então, eu vou apagar esse daqui. Eu já testei, fiz um acerto lá no meu serviço, no meu web service, e agora ele está funcionando perfeitamente. Vamos testar. Então, eu vou pegar aqui, vou mudar para Fábio Bedovelli, a melhor categoria, blá, 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 e enviar os dados. Veja, ele salvou 200, bonitinho. Eu tenho aqui o retorno JSON, legal? E lá no banco de dados, a melhor categoria, Fábio Vedovelli, e funcionando. Então, vou excluir aqui, ó, excluir, vamos ver no banco de dados, ok. Então, agora que o CRUD está pronto, vamos só repassar o código para que possamos ver como que ele fica bem limpinho e como é fácil de se trabalhar com o Angular. Então eu vou começar aqui pelo template, que é o HTML. Eu indico lá na tag de abertura, ou a partir da onde eu quero que o Angular passe a atuar no meu HTML. Então, por exemplo, coloquei lá na tag HTML, mas eu poderia ter colocado aqui no body. Entendeu? Por quê? Porque aí eu tenho elementos aqui e eu tenho elementos aqui que eu quero que sejam gerenciados pelo Angular. E isso não fará qualquer diferença. Tá? Então, vou manter inclusive aqui no body, neste momento. E legal. Então, eu associo a um controller, que é onde eu colocarei todos os objetos, listas e métodos. Aqui, eu associo um model a cada um dos campos de input, associados à propriedade do meu objeto, que representa o produto. Aqui eu tenho um loop, que é o ngRepeat, e aí dentro de cada uma da passada ali do passo do loop, eu tenho acesso ao objeto, que eu utilizo tanto para mostrar a informação, quanto para passar no construtor dos métodos de editar e excluir, fazendo com que o meu objeto chegue até os métodos, no caso de editar, para eu preencher o formulário, no caso de excluir, para que eu possa passar a informação necessária para o serviço. Ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no controller. Teste CTRL. Eu passei aqui 3 dependências, tá? Scope, Window e HTTP para chamadas externas.
Aqui eu criei uma variável $, para eu ter acesso a jQuery, e aí eu comecei a escrever os métodos. Então eu tenho salvar, verifico se o meu objeto tem um ID maior que 0, aí eu faço uma chamada put, caso contrário, faço uma chamada post. O editar, o método editar simplesmente coloca a informação no objeto, que vai preencher o formulário. O excluir está bem facinho de ler também. O reset simplesmente cria um objeto vazio. E o init traz a lista e cria o meu objeto. Simples assim. Então veja, olha como fica limpinho o código. Dá para deixar um pouco mais limpo. Olha só o que eu tenho feito aqui. Então, vamos lá. Vírgula. Então, ao invés de ficar usando scope, $scope, que isso polui bastante, eu vou pegar, eu vou substituir aqui. Estou me atrapalhando aqui com os atalhos, mas tudo bem. Vamos pegar por aqui então. Find, replace. É Ctrl H, beleza. Eu vou substituir scope por ng, tá? De Angular. Então vamos lá. Aí aqui, obviamente que na injeção de dependência eu preciso do scope, mas eu vou criar uma variável aqui chamada ng, que vai ser igual a $scope. Legal. Então, agora ao invés de ficar colocando $scope para todo lado, eu uso um simples ng. É mais fácil de ler e é mais fácil de escrever. Vamos ver se ele continua funcionando. Está funcionando. Excluir, editar, salvei, tá beleza. Tá? Então, para facilitar o desenvolvimento, outra coisa, HTTP eu chamo de AJ, de Ajax. Então, HTTP. Aonde que eu estou utilizando o HTTP? Estou utilizando aqui. Não, eu quero aqui. Aqui. Aonde mais? Acho que só, né? Aí, AJ. AJ post. AJ delete. Aqui, ó, HTTP AJ também. Beleza, AJ de Ajax. Isso é coisa minha, tá? Não vi em lugar nenhum. Foi só porque eu vi que estava ficando aquele monte de dólar alguma coisa, dólar não sei o que, dólar não sei o que. E para finalizar, o i, que é igual a dólar window. Ok. E aí eu vou procurar aqui o dólar window. Então eu tenho um aqui. O i. Aonde mais? Window confirm. Beleza. E aí, inclusive, esse aqui nem precisa. Aliás, nem precisa disso também. Beleza, para ficar bem limpinho. Então, dei uma limpadinha aqui ainda no código, tá? Então, esse foi o screencast de introdução ao Angular. Eu pretendo fazer mais 2 screencasts. O próximo tratando de componentes personalizados. Então você pode criar as suas próprias tags HTML e durante o parse que o Angular faz, ele vai substituir aquela tag HTML pelo que você determinou que ela deve fazer. Pode ser um componente bem complexo, como uma tela de login, por exemplo. E por fim, vamos falar sobre testes unitários no código. Para que a qualquer alteração, a gente roda os testes e vê aonde o teste está quebrando, para que a gente possa ter a garantia de uma aplicação 100% coberta por testes. Por fim, eu gostaria de mandar isso para o GitHub. Então, vejamos. Eu vou abrir aqui o Git. Não tenho... eu já estou aqui na pasta do projeto, porém eu não tenho um repositório Git. Legal. Deixa eu só... Como eu vou mandar para o GitHub... eu já tenho inclusive ali um README relacionado ao screencast Angular
.js. Depois eu ponho o endereço do vídeo no YouTube, mas tá beleza. Git add all. Git commit m, commit inicial. Legal. Git status para ver se ele está up to date. Tá bacana. Ok, então agora o meu código está versionado. Eu vou só limpar minha tela aqui. Tem muita coisa. Então, vamos lá. github.com. Bacana. Então o código está no GitHub à disposição de quem quiser fazer o download. Está tudo lá. Inclusive na pasta esquema nós temos aqui o SQL para poder gerar o banco de dados. Ele está inclusive com bastante informações aqui de um outro screencast que eu fiz, mas não há qualquer problema, são informações públicas. E aqui ó, na pasta Service, tudo que vocês precisam, tá? Do serviço RESTful, é bom, para quem não conhece, é bom, tem uma base aí para estudar e implementar. E aqui na pasta JS, nós temos o Custom, que é o que eu desenvolvi durante o screencast. Então, para você poder pegar esse código fonte, ou você faz o download, ou você utiliza o URL pública para você fazer um clone na sua máquina. Legal? Espero que tenham gostado. Fazia muito tempo que eu não fazia um screencast, eu estou me sentindo bem destreinado, mas é isso aí. A vida vai seguindo. Quando eu tenho tempo eu venho aqui, faço alguma coisa e isso aí. Obrigado por ter assistido. Um grande abraço para você e até o próximo screencast do Vedovelli.